Bom dia, meus queridos. Bom dia a você de casa. É sempre sensacional, maravilhoso, pelo menos para mim, estar conversando com vocês, dividindo a palavra do Senhor. Eu não sei quantos pensam nisso, né? Mas quando a gente está meditando a cada domingo como e o que vamos falar, né? E a gente vai procurando imaginar o que devagarzinho Deus vai colocando no nosso coração. Qual é o melhor texto? Qual é a melhor história? O que é melhor nesse momento? Porque entre a minha perspectiva, a sua e a de Deus, elas, para se afinarem, afunilarem, é fruto de oração. Eu sempre gosto de quando eu percebo que da minha parte, pelo menos, eu ouvi bem, captei bem o que Deus fala. Eu até brinco aqui que tem algumas jesuicidências com relação a hinos e coisas que são cantadas, e puxa vida, eu nem falei desse hino e ele está aí. Enfim, eu fico percebendo a presença de Deus no culto e tudo. Mas o sermão em si, a palavra de Deus, ela acontece com base em várias situações. Às vezes você tem um sermão mais teológico, vai falar sobre a graça de Deus, o Espírito Santo. Outras horas você vai falar um pouco da jornada de personagens bíblicos, como eles se houveram na sua caminhada cristã, o que a gente aprende com isso, e eu uso muito isso, o que a gente aprende. Mas o tempo todo a gente precisa, de uma forma resumida, compreender que este espaço é, e sempre deve ser, um espaço para a bênção. E há uma responsabilidade em todos aqueles que se colocam nesse lugar, pelo menos assim eu percebo, né, de querer ser um espaço abençoador. Porque ele pode ser um espaço de maldição também. E por que isso? Porque da mesma maneira que alguém usa esse espaço para trazer bênção e direção divina, pode estimular outras coisas. E da mesma maneira que as bênçãos que a gente pretende passar, busca passar, elas não ficam só nos ouvintes daqui e nos ouvintes de casa, eles invadem a família, porque é assim que a bênção de Deus pretende agir, a maldição também. Fanny, você está falando de maldição é o contraponto bênção, maldição, uma palavra que faça com que você fique irritado, angustiado, com vontade de socar alguém, e é isso que eu estou falando. Maldição nesse sentido. E é um pouco disso que eu vou falar aqui, porque parece que Paulo também estava muito preocupado com as igrejas de Creta. E escreve na epístola para Tito, que é o seu filho na fé, né, Tito, e a gente vai abrir a palavra de Deus lá na epístola de Tito, e a gente vai fazer alguma coisa para a gente poder, a gente vai caminhar um pouco sobre toda a epístola, a gente não vai se prender a um versículo só. Então, vou te dar trabalho hoje, você de casa também, mas eu acredito que dessa forma você vai ter uma visão geral, e depois, lendo em casa, meditando em casa, na palavra do Senhor, você vai aprendendo até mais. A gente vai focar em alguns pontos. Não vou eliminar os outros, não seria possível falar dos 3 capítulos dessa epístola aqui. Mas a preocupação de Paulo, no fim, é essa. É a preocupação de que haviam igrejas lá na ilha de Creta, naquela época, e essa epístola foi escrita lá pelos anos 63 a 65, mas as coisas não iam bem. Você já ouviu essa história de algumas coisas não irem bem em algumas igrejas, em que Paulo escreve uma epístola justamente para direcionar. Em Creta, em especial, eu vou dar alguns aspectos para que você entendam. Quando você ler em casa,
e eu espero que leiam, você vai compreender mais e melhor algumas coisas, porque nessa epístola, Paulo, de forma muito inteligente, ele escreve coisas, e inclusive até usa um poeta, né, um filósofo local, e uma dos versículos é a frase desse poeta local que fala a respeito de Creta. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas é importante entender que ele estava muito incomodado, bastante incomodado, porque o que deveria acontecer naquelas igrejas não estava sendo aquilo como Cristo quis, abençoador para a nossa vida. As coisas estavam caminhando de uma forma absolutamente equivocada, e isso não traz bênção para ninguém. Essa era a grande preocupação de Paulo, e eu não vou ler o texto, hoje vai ser diferente, tá? Hoje vai ser bem diferente, então acompanhem que vocês vão ter que se esforçar. Vocês podem abrir aí o capítulo 1 até o verso 5, e vocês vão acompanhando, e eu vou falando, e eu vou dando highlight, e a equipe de apoio vai botando aqui na tela, e aí para vocês verem alguns versículos que a gente vai tratar, mas são só 3 pontos. Mas de qualquer maneira a gente vai avançar um pouco mais. Então o que a gente tem a respeito de Creta? Algumas coisas importantes para você saber. Então Tito está indo para lá, Paulo vai mandar lá Tito, e quando Tito chega lá, e ele vai lá, capítulo 1, verso 5, por favor, na tela, capítulo 1, verso 5, ele vai dizer, já a explicação, se você está com a sua Bíblia aí, por que Tito vai para lá, por orientação de Paulo. E diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, Tito tem uma missão. Tito já tinha passado por situações de crise anteriormente em outras igrejas. Tito é grego, segundo o que nós entendemos, e ele foi feito filho, logo nos primeiros versículos, né, de 1 a 4, Paulo vai dizendo qual é a relação dele com Tito, e ele confia muito em Tito, confia em Tito a ponto de dizer o seguinte: ele está preparado para ir a uma situação de crise, e essa situação aqui de Creta, onde Tito está, é uma situação de crise, e ele vai dizendo de cara: olha, é para colocar em ordem coisas que estão em desordem. São muitas igrejas. Então Creta, apesar de ser uma ilha, é uma ilha grande, tem muitas igrejas. E algumas coisas, né? E Tito ficou tão marcado em Creta que hoje existe uma igreja numa das ilhas ali, que é Creta, e tem ilhas próximas, né? E uma delas na ilha de Heraclião, tem uma igreja lá, a igreja de Tito, só por conta disso aqui, ou seja, mas desde aquela época, não é desde aquela época, a igreja foi evoluindo, lá pelos 1800 antigamente, fizeram uma igreja ali, por conta das histórias extrabíblicas que se contavam a respeito de Tito, e também por conta disso aqui. Talvez seja a única igreja, o São Tito, em algum lugar do mundo que eu conheça, pelo menos. Agora, a Creta, o povo cretense, eu vou usar muitas vezes isso, povo cretense, né? Ele era muito conhecido. E por que ele era conhecido naquela região ali? Existia uma palavra grega para mentiroso, que é cretizo, ou seja, era ser um cretense. A palavra grega para mentiroso deriva de quem morava em Creta. Então todos as pessoas em volta ali, ou seja, a origem grega de uma palavra deu origem por conta dos cidadãos que moravam naquele lugar. Então é o primeiro sinal de alerta para entender por que Paulo estava bastante preocupado com aquele lugar. Pessoas que mentiam, e mentiam de uma maneira natural. Tudo era
era natural. E a carta aqui, você vai ver que Paulo brinca com essa questão da mentira, brinca, se é possível dizer, ele de forma educada, ele vai fazer alguns comentários a respeito. Aliás, se você já está com o seu aberto, vamos ver o capítulo 1, de 1 a 4. Vamos ver o versículo 4. Acho que antes desse que você abriu para mim, ele já faz a primeira afirmação a respeito disso. Capítulo 1, vamos ver? Não. Capítulo 1, 4. Aí é o 6, né? Para trás. Vamos para trás. 4. Verdadeiro Filho, nossa fé é comum. Continua. Graças a Deus, parte de Deus, Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador. Não, eu queria pegar no versículo 1 a 4, nesse texto aqui, a primeira coisa, ele fala, ele faz referência assim, ó, eu te mando da parte de Deus, um Deus que não mente. Então, no início, desculpa, a gente tem essa confusão aqui, mas ele, no primeiro momento, ele já diz e fala a respeito de um Deus que não mente, porque a brincadeira que ele está usando nessa epístola é justamente isso. Eu estou mandando falar para mentirosos, mas o meu Deus não mente. E mais tarde ele vai falar isso novamente, não tem problema que a gente vai chegar lá. Também a gente chegava e naquele lugar, o povo cretense é um povo que misturava muitas coisas. E uma das coisas que eles acreditavam e falavam sobre isso é que Zeus, um deus mitológico de lá, tinha nascido em Creta. E eles faziam muitas confusões na igreja, seus líderes, de alguma maneira, faziam muitas confusões com isso, né? E Zeus era um deus que, para obter vantagem sobre as coisas, seduzia mulheres e tudo. Quer dizer, como é que ele podia misturar, tendo uma igreja, um deus que acreditava que ele seduzia mulheres para obter favores, até sexuais, e outros favores, e Jesus Cristo, e tudo isso está misturado ali na igreja? Isso não tinha sentido. E também tinha a questão da questão da ganância e do dinheiro, ou seja, tudo que era feito aqui era feito com objetivos escusos. Aqui, por exemplo, na igreja, a gente faz os nossos encontros aqui e colocamos um valor bem lá embaixo para que haja um encontro das pessoas aqui na igreja. E isso é bom. Olha, o valor é baixo, agora mesmo a gente está tentando, o objetivo é sempre baixar preço para que as pessoas se integrem, se conheçam e possam mutuamente se conhecer e falar de Cristo, das suas vidas. E isso é bom para o povo de Deus, sempre foi. Mas o que eles faziam lá era exatamente o contrário. Cada vez mais falavam assim, olha, nós vamos encontrar e é importante que você contribua com dinheiro tal e tal. E era tudo para encher os seus próprios bolsos. Sempre com ganância, sempre com outros interesses. Em todas as igrejas, eram algumas, tanto que Paulo vai falar para que Tito vá às cidades. Então, ele ia ter que ir de cidade em cidade para fazer isso, botar ordem e falar com os presbíteros. Nós vamos falar sobre essa questão também. Mas a confusão era grande, e se você pega todos os 3 capítulos, você vai ver que Paulo, sistemático e organizado que era, não escapavam nem homens, nem mulheres, nem as mulheres mais idosas, nem elas estavam se comportando adequadamente. A gente sabe que Paulo tem uma característica de falar, de dizer algumas coisas, de organizar, muito militarizada, e vai montando a estrutura. Não, você não pode ser assim, ou seja, regras, sim, mas também isso acontecia porque os cretenses estavam todos envolvidos em outras coisas. As coisas não tinham... as coisas de Deus não estavam nem em segundo plano, estavam em terceiro plano. Haviam também outras pessoas ali, também eram conhecidos esse povo por mercenários. É importante você entender o que é um mercenário. O mercenário é aquele que é pago
Agora mesmo na guerra da Ucrânia, você pensa assim, tem russos e ucranianos lutando. Não, existem russos, ucranianos e mercenários. Então é o seguinte, se você me pagar mais, eu luto contra a Ucrânia. Mas se a Ucrânia me pagar mais, eu luto contra a Rússia. Ele não tem vínculo com nada. O mercenário é esse. E eles eram conhecidos, em algumas ilhas ali em volta, eram conhecidos o seguinte: eu não tenho critério. O que me pagar mais, eu luto por essa causa. Eu sei que você chegou até aí, você deve estar achando que se você está distraído, eu estou falando de Creta, eu não estou falando de Brasil, tá? Mentirosos, gente que paga, eu não estou falando não. Mas é igual. É lamentavelmente igual. Então, se Paulo tinha preocupação com aquilo, eu acho que nós temos que ter, se não queremos estar num ambiente desse contínuo. E eu fico imaginando Paulo chegando para Tito dizendo o seguinte: olha, você tem que procurar presbíteros, líderes, porque essas igrejas estão com a liderança nesse ambiente ruim. Aí eu fico imaginando a conversa: mas Paulo, as igrejas estão sendo lideradas por pessoas que são mentirosos, e acreditam nessas coisas, acreditam em Zeus e misturam isso com a igreja. Como é que eu faço isso? Não. E aí a primeira coisa que Paulo falou assim: não, é presbítero. E para quem não sabe, esse texto aqui que eu vou ler, o Luiz já deve ter se lembrado dele, aqueles que são eleitos presbíteros na nossa igreja, é a referência, é o, tipo assim, olha, o modelinho que se espera de um presbítero, né? E é um modelo de alcance complicado, é isso. Eu queria que você colocasse na tela, capítulo 1, versículos 6 e 9, e agora sim nós vamos ler, que esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, e é importante que você acompanhe, 6 a 9, né? Então é preciso que esse presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Até aí, repararam que Paulo diz exatamente o contrário de tudo aquilo que estava acontecendo em Creta? Aí eu pergunto a você, se eu fosse Tito, eu virava para Paulo, missão impossível. Isso daí, naquele lugar, onde o povo é chamado de mentiroso, onde as igrejas estão distorcidas, é impossível. Não dá para me mandar para outro lugar, para procurar, porque era esse o ambiente. Isso é importante. Nós usamos esse texto como referência para nós, quando falamos de presbíteros e pastores, as referências, mas o que Paulo está mostrando aqui, para e passo, tudo que ele falou, é exatamente o contrário do que estava acontecendo lá. Como encontrar pessoas assim, num ambiente como esse, onde o ambiente ele estava absolutamente distorcido, como muitas vezes nós encontramos o nosso país. Não é só para você entender que o que estava acontecendo lá e o que acontece hoje, por isso que a mensagem é viva. A palavra de Deus é viva, porque eu posso olhar para lá e dizer: isso aconteceu naquela época, hoje não acontece mais. Mas não é. O que a gente aprende com essa fala de Paulo, escrevendo para Tito? Se a gente fosse resumir tudo isso que ele falou de uma maneira mais simples, seria falar de que alguém tem integridade, autocontrole e generosidade. Integridade para permanecer íntegro, mesmo com tudo que está acontecendo lá fora. Autocontrole para não fazer aquilo que Paulo falou, não ficar discutindo coisas que não têm sentido, e mesmo que sendo
incomodado por pessoas dizendo, não, você está errado e tal coisa, ter o controle para negociar e generosidade para poder passar a palavra de Deus, que é isso que ele chega e fala no final. Então, é esse tipo de pessoa que Tito ali estava à procura. E a coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Tito não estava ali para inventar esse personagem, ele não ia ser inventado, ele existia, precisava ser encontrado. Se existia, esse é o nosso primeiro e grande aprendizado que a gente tem que entender, porque a partir dele as coisas começam a mudar. A gente precisa ser a mudança que a gente espera ter e não esperar por ela. Essas pessoas foram encontradas nesse meio hostil. Esses presbíteros foram encontrados e cada um deles foi para uma igreja. Sabe o que significa isso? É que essas pessoas, mesmo nesse ambiente hostil, mesmo nesse ambiente de dificuldade, nesse ambiente controverso e mentiroso que estava ali sendo colocado aqui, Paulo vai falar de novo sobre essa questão da mentira, e não é só a questão da mentira que Paulo percebe, o poeta falando, ou seja, um cretense falando deles mesmos. Ele escreve isso lá no versículo 12, a gente vai passar por isso. Esses homens, quando foram identificados, percebidos, e Tito os coloca, ele está dizendo o seguinte: essas pessoas conseguiram, apesar disso tudo, serem íntegras. Mais que isso, eles conseguiram, pelo texto que nós lemos, conseguiram na sua casa, manter equilíbrio na sua casa. As vozes dessa confusão toda que acontecia lá, elas não entravam na sua casa, ou pelo menos não destruíam a forma de viver da sua casa. Nós muitas vezes olhamos para fora, esperando o Salvador, e não nos lembramos que Jesus Cristo já veio para mim e para você. O nosso Salvador já existe. Eu ouço muitas vezes pessoas ingênuas e até de bom coração falar: não, dia 30 tudo vai mudar, dia 30 nada vai mudar, é um voto, cada um vai decidir o seu, e aquele que for mais votado vai ficar. Isso não vai mudar a tua casa. A única coisa que vai mudar é quando você decide não compactuar com essas coisas e acreditar nisso, acreditar na mudança da tua casa, apesar de tudo que estava vivendo à volta aqueles homens, e nós hoje aqui também. O que acontecia lá em Creta, e é uma coisa que acontece muito, eu já ouvi isso várias vezes, é alguém chegar para mim e dizer o seguinte: poxa, Epifânio, essa história de ser crente é complicado, né? Então, eu acho que eu vou esperar um pouco mais, porque eu não consigo me adaptar, isso aí é demais para mim. As pessoas não conseguem compreender que essa vida, a vida que Jesus está propondo, é uma vida onde é possível vivê-la mesmo no ambiente hostil, e não é porque você está lutando numa resistência, é porque você acha viável. Os cretenses não estavam vivendo a vida que se esperava deles, e Paulo manda Tito lá para botar ordem na casa, porque as pessoas acreditam não ser possível. E hoje, meu irmão, minha irmã, muitos cristãos não vivem essa vida porque não acham que é possível de verdade. Por isso não a vivem, é só por isso. E não acham ser possível porque entendem que isso é um esforço enorme para chegar nesse lugar. Mas o que Deus quer dizer para a gente é o seguinte: não é isso. Se você entendeu a mensagem do Evangelho, eu já morri por você. Caminha em paz, caminha acreditando, caminha integrando, caminha sendo sóbrio, ouvindo as coisas, mas calma, na certeza que tem um Cristo que está controlando as outras coisas. Imagine esses homens na ilha aqui, esses presbíteros, que certamente foram poucos, numa ilha imensa. Então aqui, nesse país enorme, você pode olhar, mas eram poucos. Mas esses homens não olhavam para aquela situação como se pudesse dizer para mim: essa situação vai
mudar a minha casa. Não, eu quero a minha casa de um outro jeito. Eu quero caminhar na minha vida de um outro jeito. Não importa o que eu estou ouvindo lá fora, não importam as mentiras, não importam as desordens. Se nós não formos essa mudança dentro da nossa casa, na nossa vida, a gente vai ficar eternamente esperando que alguém faça isso na nossa casa, como muitos estão esperando o dia 30 para o mundo mudar. Não vai mudar. As coisas já mudaram com Cristo Jesus aqui. Basta a gente começar a aplicar isso na nossa vida. A gente precisa aprender isso, senão a gente vai ficar refém de um pensamento de continuamente ficar esperando um resgate, né? Tem pessoas que olham assim, não, Cristo vai voltar. Eu tenho ouvido isso muito aí. Não, o mundo está terrível, Cristo vai voltar. Mas o que a gente esqueceu de fazer é de transformar num pedacinho de paz e tranquilidade aquele espaço onde você reside e vive. A gente está esquecendo de fazer isso. E está ouvindo muito barulho lá fora, está ouvindo muita mentira lá fora, está ouvindo muita desordem lá fora. Quando Tito vem aqui, ele vai seguir a orientação de Paulo. E ele quer dizer o seguinte: quero botar ordem naquele lugar. A gente precisa ter na frente da nossa casa, da nossa vida, pessoas de paz, de equilíbrio, de autocontrole, para botar ordem. Quando você coloca na liderança de qualquer coisa um desequilibrado, sem autocontrole, não tem como dar certo. E é isso que o texto vai dizer para a gente. A regra do jogo é isso: crer em Deus, mensagem do Evangelho. Pega esses versículos todos, guarde e repense para a tua vida. Não que você queira ser presbítero ou uma mulher de Deus, não é isso, mas para que você tenha uma direção para constituir no teu espaço familiar. E quando o teu espaço familiar, creia nisso, é modificado, o entorno é modificado. Isso é experiência de vida. Opa, aquela pessoa é muito irritadiça. Calma, e nós vamos chegar lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nós vamos ler também salpicado, e a gente vai ver aqui de novo Paulo brincando com a mentira, né? É o versículo 10, 11, 12 e 13. Vamos ler esse primeiro? Versículo 10, 11, 12 e 13, no mesmo capítulo. Porque há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Isso aí ele está se referindo àqueles que obrigavam os outros a se circuncidarem, mas não precisava mais, Cristo já veio. É disso que ele está falando. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Você acredita que essas famílias inteiras arruinadas estavam fora da igreja? Não acredita, né? É disso que ele está dizendo. Estão arruinando. É aquilo que eu falei no início. Quando a gente tem uma voz de bênção no púlpito, é uma coisa. Quando é de maldição, arruinam famílias, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, é isso, né? Esse profeta é o Epimênides. Ele diz assim, chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Imagina só, você é do lugar, você é um poeta, se articula pela poesia e diz isso, é porque a massa desse tipo de pensamento, dessa coisa da ganância e da mentira, ele chegou a um ponto que virou uma característica, na verdade virou a palavra. Pensem bem, alguma coisa que se torna a palavra grega para mentiroso no ambiente grego é cretense. A situação era muito grave. Continua. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, olha só, volta esse aqui. Tal testemunho é verdadeiro. Sabe o que ele está dizendo? Esse cara não está falando mentira, não. Ele fala que é mentira, mas isso que ele está dizendo, que todo mundo é mentiroso, é verdade. Ele brinca com as palavras para dizer o seguinte: isso é verdadeiro, pode acreditar. Tem outras coisas que são mentiras. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé,
Agora pula para o 16, por favor. Repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis. O que ele está dizendo é o seguinte: eles estão na igreja, estão enganando os outros, eles dizem que mas a sua obra, o seu viver, não tem sentido. Porque se assim fosse, você olhar para a vida da pessoa e você olhar com um jeito especial. Não, essa pessoa, de alguma maneira, Deus está agindo através dela. E eu não sei se você reparou, logo lá no início, é o ponto que a gente vai chegar, ele fala alguma coisa que hoje é terrível, versículo 11 lá. Essas pessoas precisam ser caladas. Olha que loucura para os dias de hoje, né? Como eu não tenho liberdade de falar, mas o que Paulo está aqui falando é o seguinte: essas pessoas precisam ser silenciadas. Mas olha como ele orienta isso. Capítulo 3:2, por favor. Capítulo 3:2. Dá um salto aí, viu? Do 1 para o capítulo 3:2. Eu falei que hoje ia ser um pouco atrapalhado, mas não caluniem ninguém. Sejam pacíficos. Continua. Amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para todos os homens. Ou seja, tem regra para isso. Não caluniem ninguém. Não sejam iguais a eles. Não mintam. Não insultem. Não sejam briguentos. Mas vocês precisam falar que eles estão mentindo. Vocês precisam dizer isso. E aí, para fim, que isso também nos incomoda muito, mas é a orientação de Deus, e na igreja presbiteriana isso está pensado, capítulo 3:10. Vamos ler. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Quanto àquele que provoca divisões, rejeite. É duro isso. Isso é previsto na nossa Constituição da igreja presbiteriana. É muito raro a gente fazer isso, como código de disciplina. Mas existem muitas situações que vão acontecer. O que a gente aprende com isso tudo que nós lemos? Enganadores vão coabitar conosco e a gente precisa cuidar deles. Entenderam? Enganadores vão coabitar conosco, mas a gente precisa cuidar deles. O que é cuidar? Cuidar no sentido de cuidar, dar cuidado, conversar. É isso que Paulo conversa com ele. Entenda que eles poderiam vivenciar isso em qualquer lugar da cidade, mas essas pessoas que enganam estão entrando nas igrejas. Basta pegar a internet, de forma triste. Pessoas que estão invadindo e contando histórias, aberrações. Depois, não, saí, não era nada disso, me enganei, a história não é essa. Quanto mais você se relaciona com Deus, naquela linha primeira, principal, tentando ser calmo, paciente, você cada vez mais vai perceber isso, e a gente precisa dizer o seguinte: a gente precisa cuidar dessas pessoas no sentido seguinte: você não enxergou, você não entendeu qual é a palavra de Deus, você não entendeu a bênção, você não entendeu as relações com Deus, você não entendeu. Agora, a gente precisa sempre entender algumas coisas, porque se a gente não tiver diálogo, não tem lucidez. Toda vez a gente precisa ter diálogo. Isso é o que faz da igreja da paz ter paz. A igreja da paz ter paz. A gente precisa saber isso porque nesses momentos aí de polarização, existe uma coisa que a gente não deve fazer e eu te oriento a não fazer. Se você perceber que existem pessoas como os cretenses ali, briguentos, querendo estimular a discussão, às vezes ficam ali te atormentando por uma situação A ou B, não tem sentido discutir, porque se não tem lucidez, não tem conversa. A gente fica preso muitas vezes a dogmas nossos. Dogmas é aquilo que é imutável, né? Então pensa bem, uma das coisas que é feita na questão política é o seguinte: candidato A e candidato B,
quantos por cento não votariam no candidato A? Tantos por cento. Quantos por cento não votariam no B? Tantos por... Esse grupo que não votaria é um grupo que não quer discutir mais. Então, se ele não quer discutir mais, por que você, equilibrado, discutiria com ele? Não é preciso. Nenhum grupo, nenhum outro. Não resolve. Não vai para lugar nenhum. Agora, quando a gente quer discutir um assunto, um tema, para prosperar e para crescer nele, aliás, esse a grande marca da nossa igreja presbiteriana, ou deveria ser, é assim que ela foi pensada, construída há séculos atrás, é de discussão, de conciliar. Eu penso de um jeito. Aqui hoje nós temos no conselho eu, Luiz, Márcio, reverendo Leonardo. Então o conselho é constituído. A gente vai discutir as coisas. Não entendemos assim, tá bom, vamos ver outra, vamos ouvir o povo, até isso é possível. A questão é, o tempo todo ouvindo, mas é preciso ter argumentos sólidos. Quando a gente tem posições dogmáticas, e dogma não se restringe só à teologia. Dogma é aquilo que você define como, não, isso é inegociável, mas só é inegociável Cristo Jesus. Se você não crê nele, você está fora. Não, eu creio em Cristo Jesus, então você está dentro. Vamos negociar as outras coisas. Vamos pensar em como pode ser, de que jeito pode ser. Mas quando a gente não consegue chegar a esse bom senso, é isso que Paulo vai falar aqui, né? Ele vai dizer, orienta a primeira vez, orienta a segunda, mas se não tiver jeito, rejeito, porque a pessoa travou numa posição que não é possível mais trabalhar. Não é possível mais. E a gente, por isso a gente caminha para o terceiro ponto, né? Que é a questão da tolerância. O que Paulo vai falar é a questão da tolerância. Nós precisamos exercitar tolerância, mas até isso tem limite. Olha que coisa estranha. No tempo que puser, a gente tem que ser tolerante, mas essa tolerância não pode destruir a minha casa. Se algo está sendo colocado de tal maneira que vai destruir a minha casa, eu falo assim, olha, eu sou tolerante, mas eu sou tolerante até aqui. A gente, para ter uma sociedade saudável, e uma coisa que está sendo colocada demais, né, é sobre a liberdade, né? A liberdade de dizer, a liberdade, eu tenho que ter liberdade. E essa ideia está contagiando até boas pessoas, no sentido seguinte, eu não posso dizer mais nada, eu não tenho liberdade. Não, você tem liberdade, mas como cristão você tem que entender que desde o início, desde a concepção do mundo, em todo o texto bíblico, na nossa liberdade, Deus instituiu regras. Não fui eu não, tá? Não precisa ficar chateado comigo. Não fui eu que fiz isso. Desde o início. Lá, lembram? Está aqui o paraíso. Olha, vocês não podem se alimentar daquela árvore ali, do conhecimento, tá bom? Regrinha. O resto está tudo bem. Façam o que quiserem. Depois Deus vem e vê o mundo complicado para dar saltos, né? E aí, olha, 10 mandamentos, regrinhas. Então, a nossa liberdade tem regras. Quem não enxerga disso, sinceramente, não consegue entender Jesus Cristo. Não conseguiu entender Jesus Cristo. Nunca. Você não pode se dizer cristão e entender que a sua liberdade não tem limite. Tem limite. Precisa ter. Porque o ser humano, como eu disse lá no sermão passado, eu sou pecado. Eu sou constituído de pecado. Eu careço de Deus para me dar uma direção diferente. E é isso que o povo de Creta não estava entendendo. Ele estava entendendo que a vida era assim mesmo. E quando para a gente exercitar a tolerância, a gente tem que entender alguma coisa, né? Que quando a gente agride o outro na intolerância, a gente está falando um pouco do que nós somos. Muitas vezes a psicanálise vai até dizer que a gente está agredindo os outros naquilo que a gente oculta dos outros. Entendeu?
Muitas vezes a gente viu aí certos políticos apontarem assim, ó, aquele cara ali, ó, homossexual, isso, e ele mesmo era, apontando para o outro aquilo que ele era e queria esconder. É isso que a psicanálise vai dizer. Quando aponta demais para o outro, está falando a respeito de si mesmo, que ele não consegue esconder demais isso. Isso é uma análise, também não sou eu que estou dizendo, é a psicanálise que diz. Então a gente precisa entender, e fanatismo, ciúmes, invejas, coisas desse tipo, vai te dar dificuldade para você ser tolerante. Você sempre vai ser intolerante. O que você significa ser tolerante e ser intolerante? A tolerância é conversar sobre. Se eu posso conversar sobre um tema pacificamente, pessoas com ponto de vista diferentes, e eu tenho, graças a Deus, muitos amigos com ponto de vista totalmente diferentes, mas querem sentar à mesa e discutir um assunto. Isso é maravilhoso. Aliás, um tema bem discutido, eu penso assim, tu pensa assado, um torce para o Flamengo ou para o Fluminense. Agora, quando tem briga, nem futebol eu gosto, porque eu não quero briga. Eu gosto da torcida, eu gosto de pensar o jogo, e o pensar o jogo da vida. Mas a gente precisa, e cada um de nós precisamos saber, pô, Epifânio, eu não sou tão tolerante. Isso é importante. Conheça o seu limite. Seja tolerante, mas conheça o seu limite. Talvez não seja você, naquele momento, com aquela pessoa, a conversar sobre aquele assunto, porque o seu limite é reduzido. Ok. Sabe o que você faz? Sai de cena. Respeite o seu limite. Não brigue. Agora, se você tem mais paciência, mais tolerância e está disponível pela luz do Senhor para conversar com outro sobre o assunto, vamos conversar, mas respeite o seu limite, porque se você não respeita o seu limite, você fugiu do tal do autocontrole lá de trás, vai perder o seu controle. Tudo isso eu estou dizendo porque é o que nós estamos vivendo nessa polarização e, lamentavelmente, por muitos grupos de lado a lado, estimulados para que ele só piore nos próximos dias. Exercite isso, autocontrole, olhe para você, você entenda o seguinte: eu vou dar meu voto, eu já tomei a minha decisão, ok, mas Jesus Cristo é que está controlando a minha vida. Se eu não tiver essa certeza, nada será diferente do que estava acontecendo lá em Creta. E a gente vai ter muita dificuldade para caminhar. O que Paulo estava querendo quando mandou Tito para lá, para a gente terminar, é o seguinte: a gente não vai sair de Creta e viver separado no mundo. A gente precisa viver socialmente. Quando aqueles presbíteros foram chamados para ficar ali, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o evangelho precisa ser vivido de verdade nesse mundo de mentira, nesse mundo de distorções. Porque se eu viver dentro do meu casulo, como cristão, isso não tem sentido, que eu não consigo iluminar o outro. Para isso, eu preciso ter certeza de que o evangelho não é uma mentira. Eu preciso ter certeza que o evangelho é possível ser vivido nesse mundo hoje, 2022, aqui no Brasil, com tudo que está acontecendo. É possível? Vamos fazer isso. Vamos olhar para nossas vidas, sair da polarização. Quem quer conversar, converse, mas não deixe o seu coração perdendo o controle, porque se você perde o controle, você fará coisas das quais provavelmente vai se envergonhar lá na frente, e se não se envergonhar vai ser pior, porque você perdeu o controle, fez algo ruim, e eu já estive nesse lugar, estou falando lá atrás. Algumas vezes eu perdi o controle em determinadas situações, eu mesmo não me reconheço naquela cena lá, de muitos e muitos anos atrás, assim, meu Deus, eu perdi o controle e segurei um sujeito pelo pescoço, de verdade, segurei, e era tudo errado. Não briguei com ele, porque ele ficou tão apavorado que ele não brigou comigo. E era o sujeito errado. Olha que coisa de louco. Uma hora eu conto essa história para vocês. Perder o controle é muito ruim, principalmente quando você cai em si e você olha, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Porque eu invadi limites que eu não deveria invadir. Eu quero que você feche seus olhos agora, nós vamos orar por isso.
Vamos orar para que a gente possa permanecer cristão, mesmo num mundo que, lamentavelmente, é igual de Creta, tudo igual. Talvez até pior em alguns sentidos, mas eu tenho certeza que se você quer a tua casa, o teu lugar, a tua cena, para você ter paciência, para você ter longanimidade, você ter espaço, para você entender que o máximo que você pode fazer é com você mesmo, para você ser a transformação que você precisa ter. Não haverá um outro Salvador, Jesus Cristo já veio, já se salvou, o mundo vai ser igual depois, não importa quem vença essa eleição, não importa, porque Cristo já venceu o mundo para você, é a tua casa que está fazendo diferença. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos um desafio muito grande em toda a nossa vida, mas em especial nos próximos dias, e queremos te rogar, Pai, que a nossa casa seja abundantemente abençoada pela tua presença, que as nossas mentes sejam abundantemente abençoadas pelo teu bom viver, que possamos olhar para irmãos que discordam de nós com paciência, com longanimidade, para que nós nos integremos como família de Deus, Pai, certos de que tu já morreu na cruz, tu é o nosso grande Salvador, não precisamos de outro, não teremos outro, e tu sim conduzirás nossas vidas, se assim, Pai, nós nos direcionarmos sempre olhando para a tua cruz. Ó Pai, ser conosco, tira de nós o desejo, Pai, de ir além dos nossos limites, pequenos limites, para que o outro, Pai, abençoado por ti, com mais paciência do que nós, naquele determinado momento, possa conversar, Pai. Mas entendemos também, Pai, que tudo isso faz parte de um grande limite, de uma grande história, Pai, que precisa ser conduzida por Ti, porque o que queremos, Pai, é a nossa casa sendo sempre visitada pelo Teu Espírito Santo, contaminando nossos filhos, contaminando nossos amigos, Pai, e crescendo como igreja sempre, independente do que ocorrerá nos próximos dias, porque sabemos que a tua vitória é para sempre. Assim te rogamos, te pedimos pelo povo de Curicica e por todo o povo de Deus, Pai, que assim tu estás conduzindo. Em nome de Jesus, amém.